Eu sou a professora Scarlett e vou estar revisando com vocês o conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Então, nós estamos aqui no projeto Fractal Revisa para estudarmos, melhor, revisarmos o conteúdo polissemia. Como nós vimos em sala de aula, polissemia seriam os vários sentidos que as palavras ou as expressões podem adquirir dentro de um texto. Então, a mesma palavra pode ter 2, 3 sentidos, dependendo do contexto que ela aparece. Lembre-se, podem ser só 2 sentidos? Sim, mas cuidado para não confundir com ambiguidade, que a ambiguidade sempre serão 2 sentidos. Polissemia é a partir de 2 sentidos ou mais. Seriam vários significados que as expressões adquirem dentro de um texto. Para nós estarmos estudando aqui, revisando, vamos fazer algumas questões da lista de vocês. Vou começar pela questão 2. Vamos fazer a leitura. Temos ali a imagem de um carro e está escrito reduza a 80 km, reduza a 50 km, reduza a 10 km. Fazendo a leitura desses 3 quadrinhos, nós entendemos que o motorista deve reduzir a velocidade do seu carro. Mas vamos fazer a leitura do último quadrinho. Bem-vindo a Reduza. Na verdade, não é para o motorista reduzir. O nome da cidade é Reduza. Então, percebo que a palavra reduza tem 2 sentidos. De reduzir, verbo, de ter a ação de diminuir a velocidade, e de reduza, um nome, um substantivo, que seria o nome da cidade. Vamos fazer a leitura da questão A. O sentido do texto é construído a partir do emprego da palavra reduza. Classifique-a morfologicamente. Observe que no último quadrinho a classe gramatical é alterada. Então, primeira questão, vocês vão analisar a palavra, a classe gramatical. Lembre-se que são 10 classes gramaticais que nós já estudamos. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, preposição e conjunção. Já deixa claro para vocês que no último quadrinho não é mais a mesma classe gramatical, ou seja, nós temos 2 classes gramaticais diferentes para reduza nessa história. Então, quando ele fala reduza 10 km, nós temos o ato de reduzir. Então, reduzir seria uma ação. Então, a classe gramatical é verbo. No último quadrinho, reduz é o nome de uma cidade. Se é um nome, nós temos um substantivo. Então, as 2 classes gramaticais que nós temos nesse quadrinho são verbo, nos 3 primeiros quadrinhos, e no último quadrinho, substantivo. Vamos agora para a leitura da letra B. A partir de sua análise morfológica na questão anterior, explique como se dá o emprego da polissemia para a construção de sentido do texto. Então, como que nós enxergamos a polissemia nesse texto? A palavra reduza, ela recebe 2 sentidos. A ação de reduzir e também o sentido de nome de uma cidade. A partir do momento que eu consigo responder às classes gramaticais, eu consigo enxergar os novos sentidos que essas palavras adquirem no texto. Nos 3 primeiros quadrinhos, o autor nos dá a entender que tem que se reduzir a velocidade. Então, primeiro sentido, a ação de reduzir. E no último quadrinho, nós temos o sentido de nome de cidade. Aí nós temos, então, a polissemia, 2 sentidos diferentes. Também iremos responder a questão 5. Na questão 5, nós vamos responder apenas o texto 1. O texto 2, vocês vão responder primeiramente, e nós vamos tirar nossas dúvidas em sala de aula. Tá? Questão 5. Os efeitos de sentido dos anúncios publicitários a seguir são construídos a partir do emprego da polissemia. Então, nós temos 2 anúncios publicitários, vamos entender como que a polissemia constrói o sentido desses anúncios publicitários. Então, explique como as palavras assumem vários significados nos textos. Então, vamos ler, perceber a polissemia e explicar como que a polissemia acontece no texto. Texto 1. Nós temos ali um anúncio publicitário do Banco do Brasil, conhecido como BB. Nós temos a imagem de um bebê e vamos entender esse contexto como um todo, como um texto. Toma que o bebê é seu. E nós temos ali 2 mãozinhas segurando um bebê. Então, qual que é a polissemia que esse anúncio constrói ali? Ele tem a ideia de BB. Ele não escreve a palavra bebê, ele escreve as iniciais BB, Banco Brasil. Então, nós sabemos que o Banco do Brasil é nosso. Como é nosso, o anúncio dá a entender que nós temos a liberdade de trabalhar com esse banco, que ele pode nos oferecer tudo que nós desejamos. Só que o autor brinca. Então, aqui o bebê, a criança também é sua. Então, o autor brinca com essa polissemia, com esse duplo sentido da palavra. Assim como eu escolhi apenas um texto, a próxima questão também vou escolher apenas um texto.
Leia as tiras a seguir de Alexandre Beck e interprete-as. Então, nós vamos fazer a leitura das tiras e interpretar. Uma, vocês vão realizar a interpretação sozinhos, tiraremos as dúvidas de vocês em sala de aula, e a outra nós faremos aqui agora juntos. Ao escrever as interpretações, explique como o emprego da polissemia constrói os sentidos das tiras. Qual que é a importância da polissemia dentro do texto? Como que os vários sentidos são percebidos dentro do texto. Então, vamos para o texto número 8. Vou visitar a tia Thaís, filho. Ela está fazendo um chá de bebê. Mas, por que ela não faz um chá de camomila? Então, nós temos aqui a inocência da criança. O Armandinho acredita que o chá de bebê seria realmente aquele chá que nós tomamos. Só que nós sabemos que chá de bebê é aquele chá que se comemora a chegada de uma criança, que as pessoas levam presentes. Então, como ele é uma criança, ele confunde o significado das palavras. Então, em vez dele imaginar chá de bebê como uma festa comemorativa que se presenteia a criança que ainda está para enxergar, ele entende que o chá seria a bebida. Então, nós temos o duplo sentido aí da palavra. Então, nós temos vários sentidos para a expressão chá de bebê. Então, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Como a matéria é bem tranquila, polissemia, que é vocês compreenderem os vários sentidos dentro do texto, que nós trabalhamos desde sempre. Como eu falo para vocês, o texto ele é construído a partir dos sentidos das palavras. Então, eu tenho certeza que vocês compreenderam isso. Então, espero vocês no próximo vídeo aula. Espero vocês no próximo Fractal Revisa. E até mais. Thank you.